Olá você, paz e bem. E aí, vamos estudar um pouco de história? Esse vídeo, eu acredito que já devo a vocês há algum tempo. Vamos fazer hoje a nossa videoaula da História do Chile, parte 2. O vídeo da parte 1 foi muito bem sucedido, foi muito bem visualizado para os padrões do nosso canal. Então, vamos fazer agora o vídeo da História do Chile, parte 2. O livro referencial vai ser esse aqui, Chile, 1818-1990, da independência à redemocratização, do professor Emir Sader. Também vou usar desta feita esta obra que consegui comprar e bastante interessante, é uma tese de doutorado da professora Laura Janina, Nação e Imagem na Guerra do Pacífico, que vai envolver o Chile, a Bolívia e o Peru. Vou fazer esta videoaula trajando uma blusa do Peru, mas não é uma provocação, e sim porque ela tem uma relação com a nossa aula de hoje. Então, vamos compartilhar o nosso Canva e vamos aprender um pouco mais sobre a história do Chile no século XIX. Aí, o nosso Canva inicial, a História do Chile, parte 2, em nosso canal, Aprendendo a Filosofar. Peço que deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, inscreva-se e acompanhe o nosso canal assiduamente. A toda sexta-feira temos vídeo novo em nosso canal. Bom, vimos que o Chile fica independente na década de 1810, ali um pouco antes do Brasil, que vai ter sua independência, como bem sabemos, em 1822. O Chile tinha sua economia baseada ali numa produção agrícola que não era a mais pujante. Vimos na aula anterior que o Chile era uma capitania geral do grande Império Colonial Espanhol. Mas veremos aqui o Chile pós-independência. O Chile independente vai viver uma república conservadora entre os anos de 1830 e 1860. Esse senhor aí, Diego Portales, foi o grande nome, digamos assim, desse Chile mais conservador independente. Não foi tão difícil estabilizar, organizar a política no Chile, porque a elite rural chilena não era tão poderosa quanto era, vamos comparar, a elite rural brasileira, aqui da cana-de-açúcar do Brasil colonial. Vamos lá. A partir de 1830, o Chile conseguiu organizar-se de modo mais estável. Os latifundiários chilenos, nesse momento, primeira metade ali, em meados do século XIX, não eram tão fortes, devido à relativa pobreza da economia agrícola chilena. O famoso ministro, nunca foi presidente, Diego Portales, foi considerado o grande gestor, ministro, da chamada República Conservadora Chilena, que se estendeu, como vimos, entre 1830 e 1860. Ele vai estabilizar a economia chilena no modelo, basicamente, agrário exportador. A Constituição chilena, a primeira, de 1833, a que vigora hoje, foi aquela outorgada imposta no governo do general Pinochet, na ditadura que ainda está sendo muito discutida hoje no Chile. Dividiu a concentração de poderes em torno do poder executivo e sua vigência vai durar até 1925. Depois teremos a Constituição, que eu citei para vocês há pouco. A Constituição estipulou
lá em 1833, uma Constituição conservadora, o direito de voto apenas aos proprietários de terra e a quem pudesse comprovar um certo grau de instrução. Ou seja, era uma Constituição baseada na renda, no censo. Os mais pobres não podiam participar ativamente da vida política do Chile. Essa Constituição, né, mais tarde, assim como a política implementada por Diego Portales, esse político conservador, vai servir de referência para o general Pinochet buscar antecedentes históricos para organizar o seu governo militarizado. Lembremos que o general Pinochet, Augusto Pinochet, deu um golpe em Salvador Allende e aí vai instituir uma ditadura no Chile que nós veremos mais na nossa videoaula do Chile, parte 3. E seu governo também personalista, o apoio que foi financiado e favorecido também pelo governo dos Estados Unidos da América do Norte. A corrida do ouro na Califórnia, século XIX, a conquista do Oeste nos Estados Unidos, estimulou o comércio entre Chile e os Estados Unidos, que era um grande fornecedor de trigo que alimentava essa população que marchava para o oeste dos Estados Unidos. Então, a grande importância da economia chilena, nesse momento, era na sua produção agrícola, sobretudo a produção do trigo. O porto de Valparaíso, que fica mais ou menos 120 quilômetros de Santiago do Chile, ou seja, é o Chile central, se tornou o porto mais importante da costa pacífica da América, porque de lá saía essa grande quantidade de trigo que abastecia e alimentava os colonos norte-americanos. Esse porto de Valparaíso só era superado pelo porto de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Ainda esse Chile já independente, porém agora já vivendo um momento conturbado nos conflitos entre os conservadores e os liberais. Vamos ver aqui esse período. A exploração de prata e de cobre ajudou a fazer crescer a diversidade econômica do Chile, que já não vai ser somente agrícola. E também fez crescer, claro, o intercâmbio cultural entre o Chile e os países europeus, especialmente a França e a Inglaterra. O iluminismo francês vai penetrar no Chile, assim como o livre-cambismo, o Estado não interventor na economia, modelo inglês, que nós podemos pensar em Adam Smith e outros economistas ingleses, também vai se fazer presente no Chile. Então, ainda durante esse regime conservador, a gente vai ter a fundação da Universidade de Chile. Essa Universidade do Chile é uma das maiores da América Latina hoje. Ela é responsável, inclusive, por 2 prêmios Nobel que são ligados à história chilena, formados no Chile. E se dá a ampliação do sistema educacional chileno. Só para lembrar, a primeira universidade do Brasil vai ser criada somente no século XX. Então, o Chile, bem antes do Brasil, já vai ter uma formação universitária de nível superior. E aí também teremos o crescimento das escolas no Chile. É influência, claro, desse iluminismo francês e do liberalismo inglês. Fazem crescer também no país as ideias do liberalismo político e um anticlericalismo forte no Chile, uma rejeição da tradição religiosa, que já vinha dessa cultura europeia. Francisco Bilbao, um chileno
que viveu na França por um bom tempo e viveu aquela primavera dos povos, ele viveu as revoluções liberais e já também socialistas na França em 1848. Depois, ele volta para o Chile e lá vai fundar uma sociedade igualitária com núcleo aglutinador, né, dos intelectuais chilenos e também dos trabalhadores democratas, com forte tom positivista. Então, repare, é anticlerical, é positivista, tem caráter liberal e também é influenciado pela Revolução Francesa. Então, tem de tudo um pouco aqui na cabeça do nosso Francisco Bilbao, que viveu um bom tempo na Europa, viveu no Chile, fez oposição a esse senhor que nós já citamos aqui, fez oposição a Diego Portales e também vai trazer esse pensamento liberal para o Chile, liberal e anticlerical também. Os conflitos entre os liberais e os conservadores acabam levando o Chile a duas guerras civis nos idos dos anos 1850. E, embora os conservadores tenham sido vencedores ao fio e ao cabo, acabaram tendo que absorver no seu governo algumas coisas da pauta liberal que lhes serão, então, claro, incorporadas. Francisco Bilbao, é bom lembrar, era filósofo, morreu muito cedo e acabou tendo que também sair do Chile. Ele foi contrário, ao longo de sua vida, à política do governo chileno de atacar e massacrar os índios mapuches, que viviam no sul do Chile. Então, ele tem aqui uma política simpática aos indigenistas, embora absorvesse também nas suas ideias alguma coisa positivista. Claro que ele, como todos nós, era um homem com suas contradições, mas era um bom filósofo liberal chileno. Ele não reconhecia bem o Brasil, olha que interessante, dentro do contexto da América Latina, porque o Brasil, no século XIX, era um império, enquanto os outros países da América, tal como o Chile, eram repúblicas. E, ademais, a economia brasileira era pautada na escravidão negra. O Brasil era um império baseado na escravidão negroide. Isso fazia com que homens como Francisco Bilbao tivessem certa rejeição à política brasileira. Vamos adiante. Bom, falaremos um pouco agora da Guerra do Pacífico. Depois, vamos fazer uma videoaula, vou coletar um pouco do pensamento dos bolivianos sobre a Guerra do Pacífico. É claro que eles são contrários ao resultado final. Nesta Guerra do Pacífico, o Chile lutou contra o Peru e contra a Bolívia e tomou territórios, tanto do Peru quanto da Bolívia. Do Peru, tomou Iquique, que eu já visitei, tive a experiência de visitar o Chile de carro, saindo do Rio de Janeiro até o Chile de carro, visitei Iquique, essa região de Antofagasta. Iquique foi tomado aos peruanos, enquanto o Atacama, o deserto do Atacama, que também visitei, assim como Antofagasta, foi tomado da Bolívia. A Bolívia, preteritamente, no século XIX, até o século XIX, tinha passagem para o Oceano Pacífico. Essa passagem foi tomada da Guerra do Pacífico, que se estende de 1879 até 1884. Vejamos aqui. A Guerra do Pacífico, como disse a vocês, opôs o Chile ao Peru e à Bolívia. Até a guerra, o território do Chile era formado por regiões geladas ao sul, onde habitavam os nativos Mapuche, que quer dizer, né, Mapuches, Mapu, terra, Che, gente,
gente da terra. Então, os mapuches são gente da terra, como eles se denominam. Os incas chamavam, né, e os colonizadores espanhóis chamavam os mapuches de araucanos, mas eles não aceitam esse termo porque é um nome pejorativo, segundo os mapuches. Esse nome é um nome também quechua, então, portanto, dos incas, tá? Que é o inimigo silvestre. Araucano é inimigo silvestre. Claro que não era bem visto pelos mapuches. Mas vamos seguir. Eram poucas exploradas essas terras e o norte do Chile era muito restrito, pois os estados mineiros, como vemos aqui, Antofagasta e Tarapacá, tomado do Peru, pertenciam antes à Bolívia, Antofagasta, e Tarapacá ao Peru. Nesses estados, havia grandes investimentos dos ingleses, atenção para isso. E o governo chileno começou a reivindicar direitos econômicos e políticos sobre eles. Então, com o apoio inglês, o Chile tomou essa região do norte. Antofagasta, como disse para vocês, e Tarapacá, Arica, etc. Tudo tomado de Peru e de Bolívia. Bom, quando a guerra começou, o Chile fez valer sua superioridade naval. A região foi invadida por tropas chilenas, com apoio inglês, repito, e os chilenos chegaram até Lima, que foi ocupada e saqueada. O Palácio de Governo do Peru, em Lima, aqui dá para a gente ver, olha só, a esquadra naval chilena sai de Valparaíso e vai até Lima, né? Toma essa região, toma Lima. Os peruanos têm muita bronca, inclusive dos chilenos, por quê? O Palácio de Governo foi tomado pelos chilenos e foi usado como uma estribaria para os cavalos chilenos. Então, lembro que certa vez, visitando o Peru, onde estive 2 vezes, um peruano taxista e outros mais diziam o seguinte: se los chilenos vienen acá, nosotros vamos tratarlos bien, porque somos caballeros, pero nosotros no los queremos acá em nosso país. Lembro que um desses peruanos falava muito mal de um presidente pretérito do Peru, que apertou as mãos do presidente chileno. Então, há muita mágoa aí dos peruanos acerca dos chilenos em função dos territórios perdidos e da derrota humilhante que o Chile impôs ao Peru e também à Bolívia. Vamos adiante. Bom, depois, aproveitando-se do sucesso na guerra contra Peru e Bolívia, o governo chileno aproveitou-se, né, e invadiu o território do sul dos mapuches. E aí vai passar a colonizar a região com imigrantes brancos, preferencialmente alemães. E aí vai suprimir essa história dos índios mapuches. Coloco aí para vocês a Batalha de Arica, travada em 1880, na vitória dos chilenos sobre os seus rivais ali, peruanos e bolivianos. Vamos adiante. Bom, e aí chegamos aos governos liberais no Chile, nos anos entre 1860 e 1890. É bom lembrar o seguinte: as mudanças políticas foram mais marcantes do que as econômicas. Por quê? No plano econômico, também os liberais não eram tão diferentes assim dos conservadores. Lembrem-se do Brasil, né? No Brasil Império, liberais e conservadores eram ditos por Oliveira Viana, político do Brasil Império, como sendo também ali farinha do mesmo saco. Bom, vejamos algumas medidas tomadas pelo governo liberal, que em algum ponto difere sim dos conservadores, mas nem tanto assim nas questões econômicas.
limitação dos privilégios da igreja. A igreja antes recebia impostos do governo. Isso vai ser abolido pelo governo liberal. Maior controle dos poderes executivos. Isso foi e voltou também, né? Teve idas e vindas no governo liberal. A Guerra do Pacífico, que nós vimos aqui, 5 anos de guerra, que culminou com a vitória do Chile. A incorporação e intensificação da exploração do salitre, agora com o Chile dominando essa região ao norte, Antofagasta, Iquique, como mostrei para vocês, eles vão desenvolver mais uma economia mineradora. Então, agora, a economia agrícola vai perdendo um certo espaço para a mineração do Chile, sobretudo com a exploração do salitre. O deslocamento de uma atividade agrícola para atividade mineradora, mas quem domina isso na fonte é o capital inglês. Então, os fazendeiros ou os mineradores chilenos não são, de verdade, no caso da mineração, sobretudo, os grandes detentores da exploração. Na fonte, já fica na mão dos ingleses, um problema para os chilenos. A arrecadação de recursos vai se dar através dos impostos pelo governo liberal, que vai investir na formação de uma estrutura burocrática do Estado que vai empregar uma boa quantidade da classe média. Então, quem vai ser o grande investidor do Chile vai ser o poder público, vai ser o Estado, já que as grandes empresas mineradoras estavam na mão dos britânicos, né? Olha aqui a Inglaterra no século XIX dominando o mundo, e a gente vai ver isso no Brasil e também no Chile, se pensarmos uma história comparada. Bom, teremos então o crescimento de uma relativa classe média que vai trabalhar nos quadros técnicos e administrativos do Estado chileno. E aí, ainda nesse governo liberal, teremos uma importante guerra civil no governo do senhor José Manuel Balmaceda. Balmaceda ousou nacionalizar essas empresas mineradoras, concentrar isso na mão do Estado chileno. É claro que vai ser boicotado pelo grande, poderoso Estado inglês, que vai quebrá-lo, como sabemos, e também vai ser boicotado pelos senhores de terra também do Chile. Relacionados às classes médias, antecedentes surgiram as classes médias ascendentes, surgiram diversos partidos no Chile na segunda metade do século XIX. Um partido radical, um partido democrata e depois um partido democrata cristão, que vão ter grande importância na história do Chile no século XX, como veremos em nossa aula da História do Chile, parte 3. Bom, todavia, uma classe operária cresceu também no Chile. Claro, se cresceu a extração do minério, da prata, do cobre e do salitre, então também vai crescer uma classe trabalhadora, uma classe mineradora. O Chile também viveu, nesse momento, uma terrível guerra civil, fruto do antagonismo entre as ideias presidencialistas e as ideias parlamentaristas, com suas idas e vindas, como vimos aqui. A Constituição em vigor, como vimos, era de 1833. Ela era presidencialista, embora o parlamentarismo tenha sido estabelecido pelos liberais, mas depois também os mais conservadores vão, quando for do seu interesse, defender um governo parlamentarista. São coisas da política com suas idas e vindas. Em 1886, foi eleito um presidente liberal, como disse para vocês, José Manuel Balmaceda, quem incentivou uma prática política de um governo autônomo do Chile, mais livre,
das ingerências dos mandos econômicos dos ingleses. Ele tentou nacionalizar, no norte do Chile, as minas de salitre, aumentou investimentos públicos, recrutou mão de obra, que era superexplorada pelos fazendeiros, pelos latifundiários, e fomentou um protecionismo, protegeu a indústria chilena, estabeleceu o sufrágio universal, voto, acabando com a ideia do voto censitário lá da Constituição de 1823. Logo, ele enfrentou a oposição da Inglaterra e dos latifundiários ingleses. Bom, Balmaceda foi chamado pelos ingleses de um tirano da pior espécie. Por que ele é um tirano? Porque tentou fortalecer a economia chilena de maneira protecionista. A oligarquia chilena aumentou os preços de maneira abusiva, jogando a população contra o senhor Balmaceda. Ele reagiu de maneira bastante também violenta, fechou a imprensa opositora e permitiu que os militares reprimissem, isso foi um erro dele, né? Digamos assim, os mineiros grevistas do norte do Chile. Por que eu digo que foi um erro? Porque ele também perdeu o apoio popular desses mineradores chilenos. A Guerra Civil, em 1891, se deu em torno da oposição entre o presidencialismo forte, pensado, trabalhado por Balmaceda, e o parlamentarismo do Congresso, que agora os conservadores, nesse momento, defendem mais um parlamentarismo para fragilizar o presidente. Depois de 8 meses de guerra civil, o Congresso venceu. Balmaceda buscou refúgio na Embaixada dos Estados Unidos, como diz o professor Emir Sader. E aí, acossado, ele preferiu suicidar-se. As prerrogativas dos mineiros, dos trabalhadores das minas, não serão atendidas, mas dos donos das minas inglesas, esses sim serão atendidos. O parlamento funcionou, nesse momento, como um grande centro do poder oligárquico e dos interesses, agora conservadores, dos ingleses. Mas o movimento operário crescia e essas contradições vão explodir na história do Chile no século XX, que a gente vai ver aqui em nossa próxima videoaula. Eu entendi que não dá para abarcar toda a história do Chile em 1 ou 2 aulas. Então, teremos uma terceira aula e nela sim iremos trabalhar a questão da tentativa de implantação do socialismo pela via pacífica por Salvador Allende no Chile e também, claro, do governo ditatorial de Augusto Pinochet. Bom, mostro aí para vocês nossa bibliografia, Emir Sader, que já é da nossa História do Chile, parte 1, e o livro da professora Laura Janina, que é uma tese de doutorado dela na USP. E aí também coloco para vocês aí os links que pesquisei em outros sites. Essa é a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.